São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui diante da sua palavra, buscando a tua palavra, buscando os ensinamentos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós está aqui na sua palavra. Só basta que nós garimpemos a palavra de Deus, aprofundemos na palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2021. A gente vai de novo meditarmos o Evangelho do dia, que está em Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós hoje, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, tornando a nossa mente e o nosso coração lugares fecundos, terra boa, adubada, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e produza frutos. Vem, Espírito Santo, vem em socorro a nossa fraqueza, vem em socorro a nossa ignorância, vem em socorro a nossa falta de fé. Vem, Espírito Santo, nos ajudar, vem nos fortalecer, preencha a nossa vida com o dom da fortaleza, Senhor, com o dom do entendimento, dom do discernimento dos Espíritos, para que a leitura da Tua Palavra, o aprofundamento da Tua Palavra gere em nós vida. Que a Palavra seja para nós hoje remédio e salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos. Louvado seja Deus pela Tua Palavra. E vamos juntos hoje meditarmos, fazer a nossa Lexio Divina, a nossa leitura, nossa meditação, nossa oração e a nossa contemplação. E o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Fala assim para nós a palavra de Deus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza, se Deus quiser, um dia à vida eterna. Amém. Nós vemos aqui a profissão de fé de Pedro e Jesus instituindo Pedro como o Papa da nossa igreja, aquele que vai conduzir a nossa igreja. Jesus pergunta para os apóstolos: e o povo aí, o que fala que eu sou? E até hoje nós ainda não entendemos quem é Jesus. Essa resposta de Pedro tem que ser a resposta de cada um de nós. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, ele não é uma influencer digital. Jesus não é nenhum guru, nenhum fundador de seita, não é nenhum sábio, nenhum profeta. Jesus é Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Um Deus que se fez como nós, para sentir na carne tudo que nós sentimos e nos resgatar, nos arrancar das mãos do demônio. Então Jesus é Senhor, dono, Senhor da vida de cada um de nós. O dia que nós tomarmos consciência que Ele é o Deus Salvador, o Deus Libertador,
o Deus que nos resgatou, o Deus que nos transformou, o Deus que nos dá vida nova, a nossa vida realmente será nova. A nossa profissão de fé tem que ser igualzinha de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Deus como Deus Pai, Deus como Espírito Santo. Faz parte da Trindade. É um Deus único. Jesus faz parte da Trindade. Esse é o Deus da nossa vida, o Deus que nos liberta e que nos salva. E Ele aproveita a oportunidade, vendo essa declaração, essa confissão de fé de Pedro, Ele aproveita e institui Pedro como Senhor da igreja, como Papa da igreja, como aquele que ia guiar o povo. E eu te darei as chaves do reino do céu. E olha que interessante, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A nossa igreja católica ela é sacramento universal de salvação. Nós precisamos participar da nossa igreja. Tudo que a igreja liga, que fala que está ligado, é ligado também no céu. E se a igreja também falar que está desligado, também está desligado no céu. Nós temos isso com muita clareza nos sacramentos. Os sacramentos são sinais invisíveis, visíveis de um Deus invisível. Os sacramentos são sinais visíveis de um Deus invisível. Quando a igreja nossa fala, você está casado, você recebeu o sacramento da comunhão, você recebeu. Você recebeu o matrimônio, o sacramento do matrimônio, você recebeu. Você foi crismado, você foi batizado. Você foi batizado. Isso aqui é a igreja ligando aqui na terra e sendo ligado lá no céu. Que coisa maravilhosa saber que nós participamos de uma igreja que é sacramento universal de salvação. Que a nossa igreja aqui, guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, ela é sacramento universal de salvação. Nós temos também até a infalibilidade papal. O Papa, quando se trata de doutrina, o Papa é infalível porque ele tem o auxílio do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo guiando. Por isso que até hoje a gente não viu um Papa tirando as coisas que o outro Papa fez. As doutrinas vai se sucedendo e a nossa doutrina é uma coisa confiável. A mesma doutrina, a doutrina deixada pelo próprio Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que nossa igreja está aí de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ninguém derruba a nossa igreja. Muitos já tentaram difamar, já tentaram derrubar, já estudaram para tentar provar que ela está errada. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja. Sacramento universal de salvação. Isso que a palavra fala para nós. Nessa época que Jesus ainda estava vivo e depois da sua morte e da sua ressurreição, ele confirma Pedro. Lá em João 21, quando ele fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, continua cuidando do meu povo. Pedro, hoje Papa Francisco, continua apacentando as ovelhas, cuidando do povo de Deus. Que bênção saber isso. Que segurança que dá para cada um de nós saber que a nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo, tendo como frente da nossa igreja o nosso Papa, todos os papas que passaram pela nossa igreja e cabeça da igreja Jesus, cabeça da nossa igreja e nós como igreja o seu corpo, sacramento universal de salvação. Fique com a sua igreja católica, não abandone a sua igreja católica, porque tudo que ela ligar aqui na terra será ligado no céu. E na nossa meditação de hoje, o que a palavra diz para mim? Eu tenho hoje que professar a fé exatamente como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não um guru da minha vida, não uma influência da minha vida. A gente vê influenciadores aí seguidos por milhares e milhões de pessoas. Nós temos que seguir Cristo, o Filho de Deus vivo, Senhor da nossa vida. Jesus, e hoje eu quero proclamar o teu senhorio sobre a minha vida. Jesus é Senhor da minha vida, dono da minha vida, Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor, porque hoje eu reconheço, eu faço parte da sua igreja e eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. O Senhor é o meu Senhor, é o Senhor que toma conta da minha vida. Eu sou um humilde servo, Senhor.
humilde servo da tua igreja, do teu movimento Renovação Carismática Católica, mas o Senhor é o dono da minha vida. Tu és o Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Feliz é Simão, feliz é eu, feliz é você, feliz somos nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que deveria vir ao mundo e nos resgatar, Senhor. Eu creio, Senhor, e eu professo a minha fé. Eu proclamo, Senhor, Jesus, Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor do meu trabalho, Senhor das minhas posses, Senhor do que eu sou, Senhor do que eu tenho, Senhor do que eu penso. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo. E eu proclamo como Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesta oração, Senhor, eu queria te agradecer pela nossa Igreja Católica, pela nossa Igreja Santa, Una e Católica. Obrigado, Senhor, e apostólica. Obrigado, Senhor, por essa igreja que o Senhor deixou para cada um de nós, que é o nosso direcionamento, é o nosso caminhar. Quem anda com a igreja não se perde. Quem caminha com a igreja não se perde. Quem anda na obediência da igreja não se perde. Obrigado por ter deixado este sacramento universal, Senhor, essa luz que nos guia e que nos faz caminhar, Senhor. E com a transformação da nossa vida, com a nossa mudança, com a nossa conversão, Senhor, nós sejamos cada vez mais próximos do Senhor, junto com a sua igreja, junto com Pedro, junto com o Papa Francisco, junto com os nossos santos, juntos com a Virgem Maria, Mãe da Igreja, junto com São José, patrono da igreja. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja. Essa minha oração é de agradecimento. Louvado seja Deus pela nossa igreja, a igreja que nos sustenta, a igreja que nos dá o próprio Cristo na comunhão nos domingos, na missa, toda a missa e no mundo inteiro nós comungamos o corpo de Cristo. Presença real no nosso meio. Jesus, presença real no nosso meio. A igreja nos dá isso. Jesus, os nossos santos sacerdotes nos dão isso. Jesus na nossa mão para podermos comungar. Louvado seja Deus pela nossa igreja. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Filho de Deus vivo. Tu és Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Deus, porque eu te conheço e te conheci. Louvado seja Deus, porque eu fiz a experiência com o Senhor, o ressuscitado, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, aquele que se entregou e que nos salvou e que nos resgatou das mãos do inimigo. Louvado seja Deus. E que nesta meditação, essa palavra entre no meu coração, curando, Senhor, o meu coração. Que essa palavra transforme o meu coração, Senhor, que me dê o contentamento e a alegria de ser católico, o contentamento e a alegria, a felicidade de conhecer Jesus, aquele que fundou a nossa igreja. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus, porque nós participamos da igreja fundada por Cristo. A sua igreja católica foi fundada por Cristo. Obrigado, Senhor. Que essa contemplação transforme e mude o meu coração. E obrigado a você que participou e que ouviu essa nossa Lexio Divina. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que nós possamos cada vez mais tocar mais corações com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.